Faesa. Eu sou André Vinícius e estou mais uma vez com você no Jogo do Conhecimento. Realmente não é fácil andar de ônibus em Vitória. O nosso cidadão está de olho na limpeza do transporte público. Hoje o Universo Faesa ganha o primeiro passo, o quadro que é a base do conceito científico. Na estreia, veja o que é fonte jornalística. Você sabe o que é uma ONG? Saiba como criar uma organização não governamental. Você procura referências na mídia para definir o seu comportamento ou você foge dos estereótipos? O Universo Faesa quer ampliar o seu conhecimento. Converse com a gente, mande um e-mail, um fax ou ligue. Queremos saber quem é você. Você sabe, nós estamos em caráter experimental no canal 6 da NET. São vários os ônibus que circulam pela capital, mas nem todos mantêm um bom nível de limpeza. Veja como funciona a limpeza do transporte público municipal. O quadro Cidadão Vitória responde à curiosidade da vendedora Vanderleia Barbosa. Por que as empresas não cuidam mais da limpeza interna dos ônibus? Bem, na verdade, esse questionamento me surpreende, porque agora em junho de 99, nós realizamos uma pesquisa, mais uma pesquisa de opinião junto com usuários de Vitória, ouvindo na rua, nos pontos de parada, a opinião do usuário sobre o sistema. E o item limpeza foi avaliado, do nosso ponto de vista, como bastante satisfatório. Apenas 3,5% dos usuários acharam ruim a limpeza dos ônibus de Vitória. A gente, na CETRAN, a nossa equipe de fiscalização, tem um posto fixo na porta de cada garagem das empresas de Vitória. E nessa fiscalização, a gente verifica a condição de saída de cada carro quando parte para a primeira viagem de cada dia. Esses carros passam diariamente por uma lavagem externa e por uma limpeza interna. Então, a gente fica imaginando, será que o usuário que fez esse questionamento não estaria se referindo a uma linha do Transcol que estaria circulando em Vitória? E essas linhas não são gerenciadas pela CETRAN. Os ônibus gerenciados pela CETRAN são os verdinhos. Porém, pode acontecer também o fato de haver uma intercorrência dentro do transporte, durante uma viagem, alguém passar mal. E nesses casos, o veículo fica um pouco de tempo realmente sujo, até que a viagem possa ser concluída e esse carro possa ser recolhido à garagem para uma limpeza e uma substituição automática. Essa é a sistemática operacional no sistema de Vitória. Se você tem alguma curiosidade sobre a cidade de Vitória, participe do nosso programa. Ligue para 322-5559, ramal 2050 ou mande um e-mail para tvfaesa@faesa.br e aguarde o contato de nossa produção. O Universo Faesa ganha mais um quadro a partir de hoje. O primeiro passo esclarece os conceitos do cotidiano acadêmico. Vamos buscar no programa de cada disciplina a pergunta fundamental para dar o primeiro passo. O que é? O nosso produtor, Sanle Gasparini, encontrou a expressão fonte jornalística no programa da disciplina Legislação e Ética em Jornalismo. Este é o assunto de hoje. O professor Mário Moreira nos mostra que nem tudo pode ser considerado fonte jornalística. Afinal, o que é fonte jornalística? Fonte jornalística é qualquer pessoa, documento, organismo ou mesmo instituição que forneça informações para o repórter na elaboração de uma notícia. Fonte jornalística é a procedência da notícia. É essencial o cuidado com a escolha das fontes e o valor que se dá a cada uma delas. O documento deve ser legítimo e hábil para demonstrar aquilo que enuncia. Quando a fonte é uma instituição, ela deve ser a mais indicada para o tratamento daquela informação relativa ao fato, daquela matéria, direta ou indiretamente. Quando pessoas, devem ser autoridades no assunto ou partes diretamente envolvidas na situação que se procura descrever na matéria. As partes envolvidas no fato são imprescindíveis, sem consultar os lados, não a matéria, mas uma versão parcial dos fatos.
As fontes são tão importantes para a notícia que recebem uma especial atenção dos tratados éticos da categoria. Reclama-se civilidade e respeito no contato com elas, preservação de sua intimidade, tanto na obtenção da informação e até mesmo na possibilidade de ocultá-las, quando encontram-se em situação de perigo, da sua integridade, por exemplo. Todo grande repórter tem um elenco de fontes, as quais considera boas e confiáveis, fazendo de tudo para preservá-las. Mas eu alerto, deve ser uma relação de respeito, nunca de bajulação ou conspiração. O jornalista não pode perder a perspectiva de independência em relação às suas fontes, na lembrança de que, diante delas, cobra a informação na situação de legítimo representante da sociedade. Toda fonte exige respeito. Afinal, é dela que extraímos informações para o trabalho jornalístico. O cidadão também exige respeito, mas slogans como esse já não causam tanto impacto. Quem não precisa de organização? Quando existe necessidade, as pessoas formam organizações jurídicas. Quer exigir respeito aos seus posicionamentos? Crie uma ONG. Desde novembro do ano passado, foi criada aqui no estado uma organização não governamental cujo objetivo principal é prestar consultoria às organizações menores. No quadro Qualidade de Vida de hoje, você vai saber o que é necessário para criar uma ONG. A repórter Isabela Lamego foi conhecer de perto o CDM. No Qualidade de Vida de hoje, você vai conhecer um pouco mais do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano. O CDM é uma organização não governamental criada há pouco tempo aqui no estado com a função de dar suporte às organizações menores. Vamos saber agora qual o objetivo do CDM. Promover uma interlocução política entre os segmentos organizados da sociedade, promover o fortalecimento da sociedade civil como um todo, capacitando, promovendo uma interação de informações através das nossas centrais, promover a ação de mobilização em parceria, criar parceiros para as organizações civis, para que elas possam caminhar sem tutela com as próprias pernas. O Conselho de Desenvolvimento Metropolitano possui auditório, salas de capacitação, biblioteca e uma central de atendimento. Isso para que as organizações não governamentais possam se organizar com o apoio e consultoria do CDM, que oferece ainda e-mail, telefone e endereço para as organizações receberem suas correspondências. Afinal, cidadania tem que ter endereço. O CDM vai dar apoio a essas organizações, inicialmente levantando a demanda das mesmas, quais são as necessidades, para a partir de então formular um prognóstico de atuação. Já podemos adiantar alguns pontos, que a gente percebe que várias ONGs, várias entidades, elas existem de fato, mas não estão legalmente constituídas. E nós então pretendemos auxiliá-las no sentido de providenciar toda a documentação para que elas se tornem de fato de direito. Por exemplo, confecção de estatuto, aprovação, registros, confecção de atas de eleição, de posse, a parte contábil, enfim, uma série de providências de ordem administrativa para que ela se torne uma ONG verdadeiramente de fato de direito, o que vai propiciar ela funcionar e até captar recursos públicos, se for o caso. Mas e você, sabe o que precisa fazer para se tornar uma organização não governamental? Basta a vontade de um grupo de pessoas interessadas num fim específico, que se reúnam, constituam, através de um estatuto, fundem a entidade e elejam sua diretoria. Esse documento, que nós chamamos de estatuto, ele deve ser submetido ao registro no cartório de registro de títulos e documentos. A nossa proposição, inclusive, é estabelecer um modelo de estatuto padrão que possa estar facilitando o trabalho de constituição dessas novas e modernas estruturas não governamentais. No Qualidade de Vida de hoje, você conheceu um pouquinho mais do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano. O CDM possui uma linha direta para as organizações não governamentais esclarecerem dúvidas e se cadastrarem. E uma outra para você que quer se tornar um voluntário. Ligue para o CDM e abrace essa causa. O Brasil muda a cada dia. Curioso notar o interesse de parte da população em buscar organizações para suas ideias. Você está satisfeito com o conteúdo da mídia?
Existem organizações que lutam pelo aumento da qualidade do conteúdo veiculado no rádio e na TV. Afinal, quais são seus limites? Na TV, existem vários tipos de representações da realidade que podem banalizar nossa vida. Essas representações recebem o nome de estereótipos. O aluno de rádio e TV, Carlo Henrique, pergunta à professora Ana Meneghelli qual função teria esse tipo de representação. Qual a função do estereótipo na televisão? Bem, primeiro eu vou apresentar o conceito de estereótipos. Estereótipos são representações sociais, institucionalizadas e que reduzem a realidade. Por exemplo, quando a gente vê na primeira fila de um programa de auditório na TV apenas moças bonitas, o que é proposital, a gente percebe que elas estão apresentando o estereótipo da beleza feminina. Ou seja, elas estão dizendo, sem palavras, que para a mulher ser bonita, ela deve seguir aquele padrão. Ela deve ser magrinha, deve ter aquelas medidas, aquelas formas. E a gente sabe que a questão da beleza passa por outro caminho, né? Ou então, quando num comercial de TV um homem aparece na cozinha, geralmente ele é desastrado, sai derrubando tudo, nunca sabe onde estão os utensílios da cozinha, sempre tem que perguntar à esposa, apresentando desta forma o estereótipo do machão, ou seja, o lugar de homem não é na cozinha. Ou então, um outro exemplo seria numa telenovela ou também num outro comercial de TV, quando a mulher aparece feliz da vida, organizando o lar, ela sabe onde estão as meias do marido, onde está a gravata do marido, apresentando o papel social que ela deve, entre aspas, exercer na sociedade como rainha do lar. E a gente sabe que a realidade é muito mais complexa do que isso. Então, a função do estereótipo na TV é simplificar, é reduzir a realidade. E isso, muitas vezes, é perigoso, porque a gente tende a generalizar. Por isso, a gente deve estar atento aos estereótipos apresentados na TV para identificá-los e ter uma visão bastante crítica em relação a eles. Uma das coisas mais importantes para nós, produtores do Universo Faesa, é aprender. Estamos a cada dia envolvidos em uma realidade complexa, difícil, mas nós queremos avançar. Somos estudantes à procura de conhecimento e ética. Essa é a nossa função profissional. Nada como termos um universo para explorar o conhecimento. Estamos todos participando dessa aprendizagem. Participe você também do nosso universo. Ele é maior do que você imagina. Ligue para nós, envie teu fax ou mande teu e-mail. O Universo Faesa fica por aqui. E lembre-se, estamos em caráter experimental no canal 6 da NET. Até semana que vem. Quem são as organizações não governamentais? Onde estão as entidades sem fins lucrativos e juridicamente formadas? Dúvidas com a língua portuguesa? Vamos explicar e interpretar a língua do Brasil. Como posso definir um conceito? O que é direitos e deveres, cidadania. Quem é o cidadão de Vitória?
O primeiro quadro do Universo FAESA é o Cidadão Vitória. Eu gostaria de saber por que a capital do Espírito Santo se chama Vitória. Os historiadores divergem quanto às razões que a ilha, a antiga Vila Nova e antes Ilha de Santo Antônio, recebeu o nome de Vitória. Alguns historiadores, como por exemplo Basílio Demont, Teixeira de Melo, Amâncio Pereira, afirmam e costumam informar, através dos seus diversos trabalhos, que o nome Vitória foi o seguinte: depois de uma luta bastante renhida entre os colonizadores e os índios, os colonizadores saíram vencedores. E, em homenagem a essa vitória, deram o nome da Vila Nova e antiga Ilha de Santo Antônio, o nome de Vitória. Já Maria Estela de Novaes diz que o nome Vitória foi o seguinte: no dia 8 de setembro houve a consagração da Vila Nova a Nossa Senhora da Vitória. E que daí, então, em homenagem à Virgem, é que Vitória tomou o nome de Vitória. Pois é, muitas vitórias a conquistar. Uma delas é sobre a língua portuguesa. O quadro A Língua do Brasil oferece dicas para você não ficar em dúvida. Veja a sutil diferença entre a expressão a nível de e a expressão em nível de. Você diz a nível de ou em nível de. A nível de é considerado vício de linguagem. O correto é em nível de. Por exemplo, em nível de linguagem, as pessoas se atrapalham. A expressão a nível de pode ser considerado um modismo ou um vício de linguagem. O melhor é usar a preposição em, que representa o uso correto da língua portuguesa. Por isso, atenção, não se acostume a repetir expressões que você ouve em conversas ou até mesmo em entrevistas na mídia. Tenha cuidado em pesquisar em dicionários e gramáticas, para não ser mais um a repetir os modismos, muitas vezes sem saber se é correto ou não. Agora, se você acha a língua portuguesa difícil, imagine o quanto é difícil restaurar as bacias dos rios Santa Maria da Vitória e Jucu. O quadro Qualidade de Vida mostra como as organizações não governamentais atuam no Espírito Santo. A repórter Isabela Lamego foi checar em que pé andam os projetos dos consórcios dos rios Santa Maria e Jucu. Conheça agora esse consórcio que, ao contrário do que muita gente pensa, não vende carros. No programa de hoje vamos falar de dois rios que na década de 50 eram motivo de trabalho, prazer e lazer para toda a população. O rio Santa Maria e o rio Jucu fornecem hoje 100% de toda a água consumida na Grande Vitória e nos municípios de Domingos Martins, Marechal Floriano, Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá. Cerca de 1.300.000 habitantes são beneficiados por esses rios. Qual a importância do rio Santa Maria na vida do senhor ao longo desses anos? A importância é que eu estou sentindo que ele, à vista que era, ele está muito mal, né? Porque antes de
dessa estrada era a estrada que era o rio para transportar café e até gente para Vitória, né? E depois, quando começou os carros, já estava com dificuldade. Já tinha dificuldade de passar canoa. Eu acho que o rio está faltando muita água agora, eu não sei qual é o motivo. Anos atrás o rio era bem navegável? Demais. Esse rio aqui, quando enchia aí, tampava essas vargens todas. É isso mesmo. Um grande colapso no abastecimento de água está previsto para o ano 2016. Toneladas de sujeira são lançadas diariamente nos rios. Lixo, esgoto doméstico, industrial e agrotóxicos. Além disso, o desmatamento e o desperdício de água aceleram a morte desses rios. A população é altamente responsável por essa situação na medida em que a população é usuária desses recursos hídricos. Então você tem a população jogando lixo nos mananciais, não tem a ligação de esgoto necessária nas suas residências, você tem os pequenos agricultores usando intensivamente o agrotóxico, então eles são responsáveis através dessa ação e somente através de uma tomada de consciência, uma mudança de comportamento e de hábitos é que ela poderá estar cooperando para que esses mananciais passem a sofrer menos degradação, portanto, podendo se recuperar. Para se ter uma ideia da importância desses dois rios, 7 em cada 10 produtos agrícolas consumidos na Grande Vitória vêm por onde passam os rios Santa Maria e o rio Jucu. Mas o mais importante é que esse rio precisa muito da sua participação. Ajude a salvar esses rios. Ligue para o consórcio Santa Maria e Rio Jucu e ajude a salvar o que é de todos. Por que será que é tão fácil destruir e tão difícil construir? Você já se imaginou ficar sem água? Você já se imaginou ficar sem conhecimento? O quadro Fala Professor tem o objetivo de estimular estudantes e professores a utilizarem a TV. Nele, os professores difundem conhecimento através de perguntas dos estudantes. Hoje, a professora Vanir de Almeida responde a pergunta da estudante de pedagogia Aide Oliveira. Qual o processo melhor para se alfabetizar uma criança de 2 anos até 3 anos? Esta pergunta traz no seu bojo uma concepção muito simplista de alfabetização. A alfabetização sendo vista como a discriminação visual da forma de letras e talvez o traçado de linhas que produzem essas mesmas letras. Naturalmente que uma criança de 2 anos, se adequadamente condicionada, ela será capaz de discriminar formas de letras e até traçar essas letras. Mas a questão que se coloca antes do procedimento é a questão de o que é alfabetização. Para que serve? Qual a finalidade da alfabetização? A alfabetização não se resume a essas simples destrezas. A alfabetização é, antes de tudo, um complexo processo de apropriação de um sistema linguístico, que é o sistema da língua escrita, que é o sistema alfabético, no caso da língua portuguesa. Para isso, a criança precisa elaborar o seu pensamento para ir construindo esse conhecimento através de hipóteses que façam com que ela entenda com quantas letras se escreve, quais são as letras que fazem com que os significados sejam diferentes. Além disso, é preciso que a criança exercite habilidades altamente complexas, que seriam habilidades de falar, de organizar o seu pensamento falando, para ser capaz de organizar o seu pensamento por escrito. Ela precisa também ter contato com os símbolos escritos, interpretar esses símbolos, saber que significados estão por trás daqueles símbolos. Tudo isso indica que esse processo de alfabetização é muito mais complexo do que essa pergunta pressupõe. E daí nós colocarmos que a questão não é de sabermos qual o melhor método ou o melhor procedimento. A questão é, a criança de 2 anos estar pronta para passar por esse processo? A televisão é capaz de alfabetizar? Para o astrônomo Carl Sagan, os telespectadores continuam analfabetos cientificamente, apesar de tantas horas de TV. O Universo FAESA fica por aqui. Este foi o nosso primeiro programa. Na semana que vem, estaremos aqui de novo na TV FAESA. Este é o nosso desafio. Até lá!
Começa agora a segunda edição do Universo FAESA. Isso mesmo, esse é o nosso segundo programa. Para você que não viu a edição de estreia, saiba que o nosso objetivo é difundir conhecimento. E é isso que vamos estar fazendo no programa de hoje. Curiosidades sobre a capital do estado? Nossa equipe está nas ruas para descobrir o que você, cidadão de Vitória, quer saber sobre a nossa cidade. O objetivo do Cidadão Vitória é esclarecer as curiosidades que o cidadão tem sobre a capital do Espírito Santo. O cidadão de hoje tem uma interessante curiosidade sobre a geografia de nossa cidade. Vamos conferir? A minha curiosidade é saber quando precisamente começou o aterro aqui na Praia do Canto. A história da Praia do Campo começa, de fato, em 1892, na época do governo do Menes Freire, né? Ele contratou um engenheiro, Saturnino Brito, para formular um planejamento e programar a ocupação dessa área aqui, dessa região aqui para cá do Jucutuquara, né? Na ideia de expandir Vitória para essa região. O Saturnino Brito era um engenheiro muito progressista, cheio de ideias, e ele acabou formando a ideia de um bairro bem planejado, bem organizado e coisa e tal. Mas a ocupação efetiva da Praia do Canto só vai ocorrer ali a partir da década de 1940, né? E até o governo do Jânio dos Santos Neves, entre 1951 e 1955, que de fato se inicia o processo de saneamento e de aterro dessa região toda, que vai desde o Bento Ferreira e a construção da Avenida Beira-Mar até a Praia do Canto, a antiga Praia Comprida, né? O aterro, propriamente dito, se inicia na década de 70, mas só é concluído na prefeitura, na gestão do Berreiro de Menezes, entre 1983, 1985, 86, que é a época também que está se concluindo E você, sabia que a Praia do Canto é um aterro? Pois é, pouca gente também sabe usar corretamente o verbo ser. O quadro A Língua do Brasil de hoje esclarece dúvidas sobre o uso do verbo ser e dos pronomes eu e mim. Hoje é 14 de setembro ou hoje são 14 de setembro. No caso de datas, o verbo ser é usado da seguinte forma: hoje é dia 14 de setembro. Hoje são 14 de setembro. Com a palavra dia, admite-se o singular. Sem a palavra dia, o verbo ser vai para o plural. A concordância na indicação de datas respeita a seguinte lógica. Quando se fala hoje são 14 de setembro, é preciso sempre lembrar que a expressão completa é hoje são 14 dias do mês de setembro. Uma outra possibilidade é dizer hoje é dia 14 de setembro. Para mim fazer ou para eu fazer. Atenção, mim não faz nada. O correto é dizer para eu fazer. Na língua portuguesa, existem dois tipos de pronomes pessoais, os retos e os oblíquos. Os pronomes pessoais retos desempenham a função de sujeito dentro da oração, ou seja, estão associados ao verbo conjugado. Os pronomes oblíquos, por sua vez, têm a função de complementar o sentido do verbo.
Se tomarmos uma frase como "não dá para eu fazer o trabalho porque você não trouxe o livro para mim", perceberemos que o eu desempenha a função de sujeito, eu fazer, enquanto o pronome mim está desempenhando a função de complemento. Afinal, o livro está sendo trazido para mim. Conhecimento da língua portuguesa proporciona qualidade de vida. E qualidade de vida é o tema do nosso próximo quadro. No Qualidade de Vida de hoje, a repórter Isabela Lamego nos apresenta uma associação dedicada a ajudar crianças com câncer. No programa de hoje vamos falar de uma doença que vem crescendo muito nos últimos anos. Vamos falar um pouco do câncer infantil. Mas afinal, o que é o câncer infantil? O câncer, de um modo geral, independente se ele é infantil ou não, ele é um grupo grande de doença em que existe uma multiplicação anormal, descontrolada de células do organismo. Na faixa pediátrica, os principais tipos de câncer são as leucemias, os tumores cerebrais. O tumor cerebral é um dos principais na infância. A descoberta precoce, o apoio da família e o tratamento correto e imediato têm aumentado e muito as chances de cura e diminuído as complicações do tratamento do câncer infantil. É muito importante que a família saiba que ela é fundamental para o tratamento da criança, que o processo de tratamento depende muito dela, da participação ativa da família, do envolvimento dela. Mesmo quando ela não tenha condições financeiras para estar fazendo isso, que ela procure orientação, tá? Que com certeza uma associação, como por exemplo a CASSE, pode lhe dar auxílio naquilo que ela precisa para que ela participe deste processo. Aqui no estado existe a ACASSE, Associação Capixaba contra o Câncer Infantil. Fundada há 11 anos, tem como objetivo principal prestar apoio à criança e à sua família para facilitar o tratamento e o esclarecimento da doença. A ACASSE procura dotar as famílias que estão passando por situação de dificuldade financeira e material alguns recursos para que elas possam participar do tratamento da criança, E vai desde cestas básicas, vale transporte, ajuda em passagens, enfim, que ela precise, tá? A ACASSE tenta destinar a ela esses recursos. Você gosta de vir para cá? Não. Não. Ela é boa, mas o melhor é ficar na minha casa, né? Pois é, agora que você já conheceu e aprendeu um pouco mais, está na hora de você fazer a sua parte. Procure a CASSE, faça a sua doação ou seja um voluntário no combate ao câncer infantil. E a recreação infantil que eu venho fazer aqui toda sexta-feira, 2 horinhas, não acho não custa ninguém, que cada um fazendo um pouquinho, se torna um trabalho, completo. Conhecimento científico. O que é? Para que serve? Como utilizar? O próximo quadro é o Fala Professor. Nele, estudantes e professores difundem conhecimento através da TV. No Fala Professor de hoje, o professor Omar Carrasco responde a pergunta da estudante de jornalismo Karina Guimarães. Aonde se aplica o conhecimento científico e o que ele é? De todos os conhecimentos da sociedade, o principal conhecimento é o científico, porque o científico ele é rigoroso, sistemático, metódico, porque pode dizer o que é verdade ou o que não é verdade na sociedade. O conhecimento científico mostra, através das leis, o que podemos mudar na sociedade, para mudar as questões mais relevantes do homem. Exemplo, a questão da ecologia, a questão da qualidade de vida, enfim, ela se aplica em todas as áreas das atividades humanas. O científico é rigoroso porque trabalha com planejamento, com métodos, e o método é rigoroso, é acadêmico, é um conhecimento muito valorizado pela sociedade, porque é um conhecimento que propõe, formula alternativas, mudanças, propõe questões para poder encontrar os verdadeiros caminhos da mudança. Portanto, temos que valorizar e aprender e a lidar com o verdadeiro conhecimento que é o científico, o acadêmico. Isso se aprende aos poucos. É o procedimento, o estudo, a fórmula, as hipóteses, as teorias, enfim, tudo aquilo que a gente aprende na faculdade para aplicar na nossa vida cotidiana.
isto é, na profissão. E você, se interessa por conhecimento? Se for o seu caso, esperamos você na semana que vem, na próxima edição do Universo FAESA, aqui na TV FAESA.